Fala galera, você que está se preparando para o concurso da Polícia Penal do Rio de Janeiro. Meu nome é Juliana, sou investigadora de polícia e já fui policial penal aqui em Minas Gerais e vim trazer para vocês algumas dicas hoje para vocês que estão se preparando para esse concurso. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para que você possa receber mais conteúdo gratuito aí que vai somar com certeza na sua caminhada para aprovação nesse concurso. Bora lá! Então, hoje nós vamos falar de Lei de Improbidade Administrativa, que é uma lei que teve ali muitas mudanças, muita jurisprudência ao respeito e está no edital de vocês e eu acredito que venha na prova alguma questão. E se vocês não estudarem, é complicado, porque teve muita mudança, então vocês têm que ficar atentos às pegadinhas de prova. Então, vamos lá. Nós temos uma nova lei de improbidade? Não, não temos, né? Muita gente fala assim, nova lei de improbidade, até professor, doutrinador, mas na verdade é que teve uma alteração tão substancial na lei que as pessoas passaram a chamar de nova lei de improbidade, mas nós ainda estamos na Lei 8.429 de 92, porém com as alterações trazidas pela Lei 14.230 de 2021. Diferente do que ocorreu na nova lei de licitações, né, que realmente temos outra lei. Nesse caso, a nova lei alterou a lei já existente, mas foi uma alteração muito grande, né? Então, as pessoas apelidaram aí de nova lei de improbidade, mas não se trata exatamente de uma nova lei. Continuamos com a mesma lei, porém com as alterações trazidas pela nova lei. As alterações mais importantes que aconteceram foram supressão da modalidade culposa. Não mais se pode cometer o crime de improbidade na modalidade culposa. Isso aí já na lei antiga, na versão, né, anterior da lei era possível, hoje não mais. Então só vai punir aí os atos dolosos e tem que haver uma finalidade ilícita. Então, vamos estudar aqui as principais mudanças, né? O artigo 1º da lei, o sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade administrativa na organização do Estado, no exercício de suas funções e na forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social. Então, a lei de improbidade, ela tem o objetivo de proteger o patrimônio público, né? Então, é uma forma de proteger o patrimônio público e social. Parágrafo 1º. Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas. Vocês podem ver que a lei traz expressamente as condutas têm que ser dolosas, né? Não mais se pune as condutas culposas. Então, tem que ser condutas dolosas, já tem que estar tipificadas no artigo 9º, 10º ou artigo 11º, ressalvadas os tipos previstos em leis especiais. Pode existir outras modalidades de improbidade em outras leis, tá? Não só aqui na lei de improbidade, leis especiais também tratam desse assunto. Parágrafo 2º. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, tipificado nos artigos, não bastando a voluntariedade do agente. Então, aqui a lei trouxe, né, o conceito de dolo aqui, que tem que ser uma vontade livre e consciente, não basta ser um ato voluntário, tem que ser um ato direcionado para esse fim, um ato livre e consciente. Parágrafo 3º. O mero exercício da função ou desempenho das competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim lícito, afasta a responsabilidade por improbidade administrativa. Aqui é o seguinte, há uma necessidade de comprovar um fim ilícito, não é um mero desempenho de funções. Então você vê que a lei vem cercando aqui tudo, né? Tem que ser dolo, não pode ser apenas culpa, tem que ser vontade livre e consciente, não basta voluntariedade, tem que haver aqui um fim ilícito. E aqui também, né, é considerada aqui a lei de improbidade que ela pertence ao direito sancionador, direito administrativo sancionador. Vamos lá. Essas alterações, como são novidades, né, a gente tem que ficar atento aí também às interpretações dos tribunais a respeito dessas alterações. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns informativos, né, que tratam dessa lei, para a gente saber interpretar e pode vir em prova o conteúdo desses informativos, desses conteúdos jurisprudenciais. Então, vamos lá.
A partir do advento da Lei 14.230, a nova Lei de Improbidade, cuja publicação entra em vigor ocorreu em 26/10/2021, deixou de existir no ordenamento jurídico a tipificação para atos culposos de improbidade administrativa. Vocês podem ver aqui que eu falei da questão da nova lei. Não é uma nova lei, né? É apenas uma alteração da lei antiga. Mas até o próprio STF aí, né, nomeou de nova lei. A alteração movida pelo legislador no texto original, no sentido de suprimir a modalidade culposa do ato de improbidade, é clara e plenamente válida, pois a própria Constituição Federal delega à legislação ordinária a forma de tipificação dos atos improbos, assim como a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas. Então, aqui o STF se debruçou sobre essa nova lei, né, e entendeu que suprimir a modalidade culposa foi claramente e plenamente aceitável, então é válido. Então, realmente, né, o entendimento aqui do STF sobre a lei de improbidade é que realmente não há mais improbidade culposa. Nada obstante, com o advento da nova lei, o agente público que culposamente causar dano ao erário, embora não mais responda por ato de improbidade administrativa, poderá responder civil administrativamente pelo ato. Vamos supor ali que o agente público cometa um tipo de ato aqui que não seja enquadrado na lei de improbidade administrativa, mas isso não impede que ele responda nas outras esferas, né? Pode responder na responsabilidade civil, pode ali responder penalmente, pode ser que responda por um outro tipo de crime que não improbidade. Então, não quer dizer que não se enquadra mais como improbidade, que não pode ser punido em outras esferas. Não figurando no polo passivo, qualquer agente público não há como particular figurar sozinho como réu na ação de probidade. Isso aqui também é muito interessante porque o particular ele pode responder na ação de probidade, mas desde que seja um concurso com um outro agente público. Então, no caso aqui, o particular sozinho não responde por improbidade administrativa. Então, vamos aqui, fique de olho. O que é isso aqui? Eu trouxe para vocês como isso já foi cobrado em prova por diversas bancas, né? E trouxe aqui para vocês entenderem como isso vem em questões de prova, para vocês ficarem atentos e perceberem, né, o estilo de cobrança das mais diversas bancas. Então, a CESP, em 2003, cobrou a seguinte alternativa e considerou correta. Conforme a redação atual da LIA, os atos de improbidade somente se caracterizam na presença de dolo específico, não bastando o dolo genérico. Então, é o que a gente disse, né? Tem que ser o dolo, tem uma vontade livre, consciente, destinada a um fim. Então, é um dolo específico, não é um dolo genérico. Essa foi considerada correta pela CESP. A CESP, em 2022, considerou correta essa alternativa. A responsabilidade civil, em caso de ato de improbidade administrativa, é subjetiva em relação a todos os atos de improbidade. O que significa que responsabilidade subjetiva? É porque é a necessidade que se comprove o dolo, né? Então, por isso que é responsabilidade subjetiva. Se fosse responsabilidade objetiva, estaria errado, porque, na verdade, aqui é uma responsabilidade subjetiva, porque é necessário que a análise aqui, a responsabilidade é subjetiva, porque é uma necessária análise de dolo na conduta. A VUNESP aqui considerou errada essa alternativa, vamos ver aqui por quê. VUNESP, em 2023, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, a conduta dolosa ou culposa que enseja perda patrimonial da entidade administrativa. Aqui está errado justamente pela parte da culposa, né? Porque de 2021 para cá não tem mais a modalidade culposa. Fiquem atentos também quando vocês forem fazer questões de improbidade. Se vocês fizessem questões muito antigas, antes de 2021, pode ser que vocês encontrem questões desatualizadas. Então, optem por fazer questões mais atuais devido a essas mudanças na lei. Então, a Fundep, em 2022, considerou correta a seguinte afirmativa: considere-se atos de improbidade as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9º, 10º e 11 desta lei, ressalvados os tipos previstos em leis especiais, os quais não foram revogados. Então, é aquilo que está lá dito no artigo, né? Que outras leis podem trazer outros tipos de improbidade administrativa. Então, vocês viram aqui que questões de letra de lei, fácil de responder, bastava vocês saberem que não existe mais a modalidade culposa, que agora é somente o dolo, que é um dolo específico. Então, sim, questões simples. Quem é considerado agente público? A lei de improbidade ela ampliou aqui o agente público, né? Pode ser considerado um estagiário, pessoa que tem cargo eletivo. Então, aqui é amplo, um conceito amplo, não é um conceito taxativo. Então, artigo 2º.
Para os efeitos dessa lei, considera-se agente público o agente político, o servidor público, todo aquele que exerce função, ainda que transitoriamente, sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades. Então, ou seja, que é um conceito bem amplo de funcionário público para responsabilizar o maior número de pessoas possíveis. E como que já foi cobrado aqui, a VUNESP cobrou em 2022 e considerou errada essa afirmativa. Presta atenção. As disposições dessa lei não são aplicáveis àquele que não é agente público, ainda que induza ou concorra para a prática. Errado, né? A pessoa que não é agente público, em concurso com um outro agente público, ela não responde de forma individual. Cometendo sozinha ali, ela não vai responder. Não vai responder por improbidade, talvez responda por uma outra coisa. Então vamos aqui, como que já caiu em prova, aqui ó, a FGV cobrou da seguinte forma: em razão de intensas chuvas ocorridas em Cavalcante, no nordeste de Goiás, a cheia do Rio Prata causou uma enorme destruição e deixou desabrigadas centenas de famílias carentes que vivem na região. Com a aquiescência do poder público municipal, vários particulares se voluntariaram para auxiliar as vítimas daquele desastre natural, sobretudo mediante a organização e distribuição de alimentos, roupas e outros itens doados a partir de diversas regiões do estado e do país. Instado por notícia de desvio de mantimentos, o Ministério Público instaurou um inquérito civil e angariou elementos informativos robustos no sentido de que José, um dos voluntários, efetivamente se apropriou da parte dos bens doados às vítimas. Na situação hipotética, consoante ao magistério da doutrina especializada e a legislação vigente, é correto afirmar que José pode ser considerado sujeito ativo de improbidade e responder por ato improbo, que importa enriquecimento ilícito, pois como agente de fato necessário, que exerce função pública em situação de calamidade. Então aqui, olha para você ver, a FGV considerou correta aqui porque o conceito de agente público foi ampliado. Então aqui, entende-se aqui que o José, como voluntário ali numa situação de calamidade pública, ele estava ali como agente de fato, ele estava cumprindo ali uma função, representando o Estado naquele momento. Então ele responde como se esse servidor público fosse e responde por improbidade administrativa. Outros informativos aqui para vocês. Então, são constitucionais os dispositivos da lei de improbidade que ampliam o conceito de agente público. Como eu disse para vocês, os conceitos foram ampliados. Impõem obrigações nos tocantes às informações patrimoniais para posse e exercício do cargo, bem como prevêem sanções independentemente das esferas penais, civis e administrativas, e o acompanhamento dos respectivos procedimentos administrativos pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas. Conforme a jurisprudência dessa corte, é possível o duplo regime sancionatório, à exceção do presidente da República. Gente, qualquer servidor público aqui, empregado público, agente de fato, estagiário, pode responder aqui duplamente por improbidade, qualquer outro tipo, à exceção aqui do presidente da República, porque no caso do presidente da República existe o crime de responsabilidade, então ele vai ser punido ali como no crime de responsabilidade e não aqui, entendeu? Por isso que tem esse distingue-se aí, porque ele tem um crime específico. A obrigatoriedade de todo agente público apresentar a sua declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza visa assegurar mecanismos de fiscalização do patrimônio dos agentes públicos, com o objetivo de resguardar a moralidade e o erário. O que acontece aqui? Qualquer servidor público, né, tem que declarar anualmente os bens, né? Quando você toma posse no concurso público, no ato de posse ali você declara quais os bens você possui e no decorrer da sua carreira, quando você for aprovado aí por esse penal do Rio de Janeiro, anualmente você vai declarar todos os seus bens para provar ali que as verbas, né, públicas, né, que estão sendo empregadas ali nos seus vencimentos estão sendo bem empregadas, não está tendo acesso a nenhum desvio de verba, né? Por exemplo, ali você se enriquece ilicitamente após tomar posse no seu concurso público, então por isso que tem ali a publicidade dos vencimentos, das remunerações, dos subsídios dos servidores públicos ou empregados públicos. Então, nesse caso, né, já ficam sabendo aí, vocês vão declarar seus bens quando tomar posse e anualmente tem que declarar sob pena de demissão. Aquele servidor público que não declara os bens, ele pode ser demitido administrativamente. Não se restringe a proteção do erário sob o prisma patrimonial, portanto, dada a desnecessidade de comprovação do dano ao patrimônio público para a configuração de determinados atos, inexiste a ilegada violação do devido processo legal.
Bora lá. Então, aqui o artigo 7º. Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará ao Ministério Público competente para as providências. Então, quem que é responsável para tomar as providências é o promotor, é o Ministério Público, que é responsável por apuração, né, por investigação do patrimônio público. Vai ter ali um promotor responsável por aquele setor, né? Então, a pessoa que toma conhecimento, ela tem que notificar ali o promotor responsável pela proteção do patrimônio público. Como já foi cobrado aqui, se houver indícios de improbidade, a autoridade que reconhece os fatos representará diretamente ao juiz competente para as devidas sanções. É errado, né? Você tem que representar para o Ministério Público, que é ele que vai investigar, apurar, se for necessário instaurar um inquérito civil ou um procedimento preliminar de investigação, fazer diligências para apurar os fatos, não pode ser diretamente o juiz. O sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário, que enriquecer ilicitamente, estão sujeitos apenas à obrigação de reparar até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Isso aqui é meio lógico também, né, gente? Em todas as áreas do direito é assim, você vai responder nos limites da sua herança. Então, aqui a Fundep, em 2023, considerou correta a seguinte afirmativa: o sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário ou se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança do patrimônio público. Então, vocês podem ver que a Fundep, normalmente, ela faz concurso ou para a Defensoria Pública ou para o Ministério Público. São questões ali, são concursos até um pouco mais puxados. E vocês podem ver que cobrou literalidade da lei, bastava você saber o artigo. Então, essa lei de improbidade, basta depender da questão, vai bastar que você tenha conhecimentos básicos. Então, não fique com medo da lei de improbidade, é muito difícil. Não tenha medo, leia os artigos, leia os entendimentos, assista essa aula, faça algumas questões, e é isso aí. Dá para fazer a prova e nós vamos conseguir tirar nota boa. Vamos lá. Agora, sobre o enriquecimento ilícito. Toda vez que falar sobre enriquecimento ilícito, eu coloquei até uma fotinha para você pensar. Analise a fotinho, pensa, falou em enriquecimento ilícito, imagine o dinheiro entrando no bolso, né, do servidor público, ali, do empregado público, do estagiário, quem quer que seja. Então, imagine o dinheiro entrando no bolso. Você tem que ler todos os artigos, os incisos, mas tente fazer essa associação, porque às vezes você não vai saber exatamente o que disciplina lá, mas pela lógica você consegue acertar. Então, vamos lá. Enriquecimento ilícito. Constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, ao ferir, mediante prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida. Então, vantagem patrimonial, em razão do exercício do cargo, função, emprego ou atividade das entidades referidas nesse artigo. Notadamente, aí eu trouxe alguns aqui só para vocês entenderem do que se trata, mas não trouxe todos, então vocês vão ter que pegar e dar uma lidinha lá na lei. Aqui, inciso 1, receber para si ou para outro dinheiro, bem, móvel ou imóvel, qualquer vantagem econômica, direta ou indiretamente, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente que tenha interesse direto ou indireto e que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrentes de atribuições da agente público. Então, você vê que eu até frisei ali para vocês vantagem econômica, né? Então, ali recebeu alguma vantagem. Inciso 4. Utilizar em obra, serviço particular, qualquer bem móvel de propriedade e disposição de qualquer das entidades referidas, bem como trabalho de servidores, empregados ou terceiros contratados. Então, preste atenção aqui. Aqui você não recebeu diretamente a vantagem, mas a partir do momento que você desvia ali um servidor e usa em benefício próprio, na sua residência, na sua empresa, né, coisas que não estão direcionadas à finalidade estatal, você está enriquecendo ilicitamente. Se você pega um servidor da prefeitura e leva para fazer uma faxina na sua casa, você está deixando de pagar uma faxina, então está pagando essa faxina com o dinheiro público. Então, mesmo que você não esteja recebendo diretamente e indiretamente, é uma vantagem ilícita, uma vantagem econômica, porque se você não utilizasse o servidor, você teria que pagar do seu bolso. Então, pensem por esse lado. Então, eu tenho alguns verbos, eu trouxe umas dicas aqui para vocês decorarem os verbos, para vocês associarem. Então, os verbos, quando se tratar de enriquecimento ilícito, vai ser receber, perceber, utilizar, adquirir, aceitar, incorporar e usar. Então, fiquem atentos. Então, prejuízo ao erário, o artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa que seja efetiva e comprovada perda patrimonial.
desvio, apropriação, malbaratamento, dilapidação de bens ou haveres das entidades referidas no parágrafo 1º. Então, aqui, perda patrimonial. Aqui, no caso, o Estado está deixando de ganhar, né? Está tomando prejuízo. Então, vamos lá. Inciso 1. Facilitar ou concorrer por qualquer forma para a indevida incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens e rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial. Então, aqui, você não está recebendo diretamente, mas você está facilitando que alguém receba. Então, o Estado está deixando de ganhar, está tomando prejuízo. Inciso 8. Frustrar a licitude do processo licitatório ou de processo seletivo para a celebração de parcerias com as entidades. Dica, vamos decorar aqui esses verbos. Facilitar, concorrer, permitir, doar, realizar, conceder, frustrar e celebrar. Então aqui, como já foi cobrado a CESP em 2023, vocês podem ver que só trouxe questões recentes, porque a alteração é recente. Então, atuando em nome do poder público, determinada autoridade celebrou intencionalmente uma parceria com entidades privadas, sem observando as formalidades legais, que ocasionou um desvio de recursos. Nesse sentido, a autuação da autoridade configura ato de improbidade e lesão ao erário. Aqui você vê que houve um desvio de recursos públicos, então houve uma lesão ao erário. Então, aqui é o prejuízo ao erário. Vamos aqui, atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Vamos aqui, artigo 11. Constitui improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública ação ou omissão dolosa. Prestem atenção aqui que aqui pode ser cometido por omissão, nos outros não. No artigo 9º e no 10º apenas ação. Aqui cabe a omissão, já vi questão de prova batendo nessa tecla aqui e muita gente boa errando, então presta atenção. Então, é ação ou omissão, né? É dolosa, ação ou omissão dolosa, culpa não, que viola os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e característica por uma das seguintes condutas. Olha, uma das seguintes condutas. Então, aqui é um rol taxativo. A conduta tem que estar expressamente prevista aqui nesse rol. Não pode fazer uma interpretação extensiva. Então, eu trouxe 2 aqui para vocês verem, para vocês conhecerem mais ou menos como que funciona, né? Inciso 1. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deve permanecer em segredo, propiciando, beneficiando a informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade. Então, aqui, ó, revelou segredo, circunstância. Então, você vê aqui que é a violação de um princípio nesse caso. Aqui vamos falar do nepotismo, aqui, né, que agora é improbidade administrativa. Então, o nepotismo ele era primeiro só uma ofensa aos princípios, depois teve uma resolução do CNJ, virou súmula vinculante e agora é improbidade administrativa. Então, fiquem atentos que a chance de cair é muito grande. Inciso 11. Nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral por afinidade até 3º grau, inclusive a autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investiga em cargo de chefia ou assessoramento para exercício de cargo em comissão ou confiança ou ainda função gratificada na administração pública direta ou indireta em qualquer dos poderes do Distrito Federal e município, compreendido ainda o ajuste de designações recíprocas. Então, aqui é proibido aqui o nepotismo direto e até as designações recíprocas, que é no caso aquela troca de favores, né? Eu nomeio seu parente, você nomeia o meu, seria isso aqui as designações recíprocas. Como já foi cobrado em prova? Em 2023, a CESP cobrou da seguinte forma: os atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública exigem lesividade relevante e independe do efetivo enriquecimento ilícito dos agentes públicos envolvidos para serem passíveis de sancionamento. Isso aqui é uma questão importante quando for ato de improbidade administrativa que atentem contra os princípios, exige uma lesividade relevante para que seja considerado. Então, vamos lá. Aqui eu trouxe uma tabelinha com as sanções. Vocês podem tirar print e prestar atenção nisso aqui, porque com essa tabelinha aqui, você resolve várias questões. Isso aqui é um núcleo, né, da improbidade administrativa. Isso aqui, com essa tabelinha decorada, vocês resolvem várias questões. Prestem atenção aqui que para todas as modalidades, né, para todas as modalidades é exigida o dolo. Então, sempre vai ser doloso, não tem culpa em nenhum deles. Para o enriquecimento ilícito, para o prejuízo ao erário, nós vamos ter perda de bens. Para o enriquecimento ilícito e para o prejuízo ao erário, nós teremos aqui a perda da função pública. E na violação de princípios, isso aqui cai muito em questãozinha de prova, ó, não tem mais na violação de princípios nem a perda de bens, nem a perda da função pública.
tá? Fiquem atentos aqui a isso, e nem a suspensão dos direitos políticos. Prestem atenção. No caso do enriquecimento ilícito e do prejuízo ao erário, vamos ficar atento aqui, que dá para a gente fazer uma associação aqui e acertar. O enriquecimento ilícito, a palavra é maior, então se atentem aqui que é o prazo maior, que é de 14 anos. Enriquecimento ilícito, o prazo de suspensão dos direitos políticos é de 14 até 14 anos. Reparem aqui que é até, tá? Até 14. Antes tinha uma faixa de tempo, de tanto a tanto, agora é até. Então, pode começar com 1, com 2, então até 14. E aqui, no caso do prejuízo ao erário, é até 12 anos. Então, prejuízo ao erário é uma palavra menor, então você lembre-se, faça essa associação só para você lembrar que é o prazo menor de 12 anos. Então, a multa, no caso do enriquecimento ilícito, até o acréscimo do valor, no prejuízo ao erário, também até o valor do dano. Na violação dos princípios, é 24 vezes a remuneração. Na antiga lei, na antiga versão da lei, era 100 vezes a remuneração, então você vê que aí beneficiou muita gente. E a proibição de contratar com o poder público ficou fácil aqui para decorar, porque repete aqui os anos, né? É proibição de contratar por até 14 anos, e no prejuízo ao erário por até 12, e na violação de princípios por até 4 anos. Então, tira print dessa tabelinha aí, dá uma olhadinha no café da manhã, dá uma olhadinha antes da prova, porque com essa tabela aqui você já acessa muitas questões. Então, vamos aqui mais algumas jurisprudências, tá? Porque esse tema, como é um tema novo, pode cair muita jurisprudência. Então, vamos lá. A contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, mas baseada em legislação local, por si só, não configura improbidade administrativa, prevista no artigo 11, por estar ausente o elemento subjetivo do dolo, necessário para a configuração do ato de improbidade violador de princípios da administração pública. Então, aqui, né, ficou mais uma vez notável que existe-se o dolo. Então, aqui, apesar de ser um ato errado da administração local, que contratou sem concurso público, não foi considerado improbidade, porque não houve dolo. É possível que uma só conduta ofenda simultaneamente mais de um artigo. É a hipótese em que prevalecerá o mais grave. Aplica-se o princípio da subsunção. O que está falando aqui? A pessoa pode até cometer mais de uma modalidade de improbidade, mas ela vai responder só por uma. Então, ela vai responder pelo mais grave. Então, no caso aqui, o mais grave vai ser o enriquecimento ilícito. Então, se ela cometer mais de uma modalidade, tiver cometido enriquecimento ilícito, vai responder pelo enriquecimento ilícito. Tiver cometido prejuízo ao erário e violação de princípios, os dois vai responder pela prejuízo ao erário, que é o mais grave relacionado aí à violação de princípios. Os agentes políticos, com exceção do presidente da República, encontram sujeitos ao duplo regime sancionatório, de modo que submetem tanto a responsabilidade civil pelos atos de improbidade quanto a responsabilidade político-administrativa na responsabilidade. Não há qualquer impedimento de ocorrência de esferas de responsabilização distinta, de modo que carece de fundamentação constitucional a tentativa de imunizar os agentes políticos de sanções, né, a pretexto de que esses seriam absolvidos pelo crime de responsabilidade. A única exceção no regime sancionatório é o cargo de presidente. Como eu disse, né, o único que vai ser excepcionado vai ser o presidente, porque ele vai responder pelo crime de responsabilidade. Os outros agentes políticos, né, não adianta aí tentar fugir da responsabilidade de improbidade, não, porque ele pode responder por improbidade e pode ser responsabilizado nas outras esferas também, porque é um duplo regime sancionatório. Então, competência. Muito importante isso aqui também, porque não vai caber que o foro, né, por prerrogativo de função, chamado aí foro privilegiado. Aí, no caso, a competência para legislar vai ser administrativa e privativa da União. Mas quem vai julgar o processo é o juiz de primeira instância, ou seja, não vai levar em conta que o foro por prerrogativo prerrogativa de função. Então, como já foi dito, né, a CESP como já foi cobrado, a CESP em 2021 cobrou e considerou correta. A ação de improbidade interposta contra o ministro de Estado deve ser processada e julgada em primeira instância ordinária, que, né, seria a primeira instância. CESP 2022. Em detrimento do Estado brasileiro, os seguintes agentes públicos que praticaram suas funções atos de improbidade administrativa: Lúcio, governador de Estado; Ana, desembargadora do Tribunal de Justiça; Sandra, conselheira do Tribunal de Contas. Nessa situação hipotética, segundo o entendimento do Tribunal de Justiça, para processar e julgar as ações de improbidade, será julgado no juiz de primeira instância: Ana, Lúcio, Ana e Sandra. Todos aqui vão ser julgados, né, de primeira instância, independente do foro. Por exemplo, aqui, essa desembargadora, se não fosse uma ação de improbidade, ela seria julgada pelo próprio tribunal ao qual ela é vinculada, porque ela tem foro prerrogativo de função. Ministério Público do Mato Grosso.
2022. A ação de improbidade administrativa possui natureza civil, mostrando-se indevida a sua equiparação à ação penais para os quais o detentor do mandato possui prerrogativa de foro, sendo o juiz de primeiro grau competente para processar ou julgar a causa. Então, aqui, né, mais uma vez, uma questão batida, né? Vai ser julgado na primeira instância. Faço questão de trazer para vocês verem que isso é cobrado e é uma informação simples, que basta você ter essa informação para acertar várias questões. Outra informação importante aqui vai ser relacionada aqui à prescrição, né? O prazo prescricional mudou, agora nós temos o prazo prescricional de 8 anos, contados aí a partir da ocorrência do fato, ou no caso das infrações permanentes, do dia que cessou a permanência. Então, aqui, aparentemente seria um prazo pior aqui, mas na verdade não é, né? Porque aqui é contado do fato, não é contado da ciência do fato. Então, aqui são 8 anos, mas contado do fato ou do dia que cessou a permanência. Interrompida a prescrição, recomeça a correr do dia da interrupção pela metade. Outra coisa, a partir do momento que é interrompida ali a prescrição, volta a correr pela metade. Então, outro benefício aqui, né? Isso até está sendo avaliado pelos tribunais superiores, se vai ser considerado constitucional essa prescrição correr pela metade. Mas até o momento que eu gravo essa aula ainda não tem uma resposta. Então, a gente vai pela letra da lei, né? A partir do momento que interrompeu, volta a correr pela metade. Tema repetitivo 1089. Na ação civil pública, por ato de improbidade, é possível o prosseguimento da demanda para pleitear ressarcimento do dano erário, ainda que sejam prescritos. Aqui é o seguinte, o Estado não vai abrir mão de receber, né? Então, por mais que esteja prescrita ali uma punição do indivíduo, o ressarcimento é imprescritível. O ressarcimento ao erário, o Estado não vai dispor ali, não vai deixar de lado ali o ressarcimento, né? Embora a pessoa não possa ser punida pela improbidade, ela tem que ressarcir o erário da mesma forma. Uma questão aqui que eu trouxe para vocês. Vamos fazer essa questão? Então, vamos fazer uma questãozinha aqui para finalizar, tá? Essa questão em 2022 aqui, ela foi cobrada em 2022 pela CESP. Então, 3 agentes públicos do estado do Acre, no exercício de suas funções, cometeram atos de improbidade administrativa. Frederico praticou o ato que importou enriquecimento ilícito e Rafael um ato que causou prejuízo ao erário, e Josias ato que atentou contra os princípios da administração pública. Nessa situação hipotética, nos termos da Lei 8.429, a penalidade de perda do cargo é aplicável a... Então, perda do cargo, gente, ela só não vai ser aplicada no caso de violação de princípios. Então, a gente viu ali na aula que não mais aplica a perda do cargo para violação de princípio. Então, quem cometeu violação de princípios aqui? Quem cometeu violação de princípios foi Josias. Então, Rafael e Frederico, letra B, vão ter possível penalidade aqui de perda do cargo. Então, é isso que eu preparei para vocês, tá? Isso que eu preparei para vocês, essas questões. Deixem suas dúvidas, comentem. Vou preparar depois para vocês uma aula de questões sobre improbidade administrativa e até mais. Boa prova, bons estudos para vocês.